Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Iniciando nossa aula, né, sobre cultura de Israel. Então nós vamos falar nessas semanas próximas aqui sobre a cultura de Israel, né? E o porquê que eu inseri essa matéria nesse curso, né? Qual a relevância, o porquê? Visto que nós temos inclusive outras matérias e tantas outras matérias que infelizmente nós não vamos poder estudar por conta da proposta. Nossa proposta do curso é em torno de 3 anos, né? Nós temos, acho que, em torno aí de 30 e poucas matérias. Então, se eu colocar tudo quanto é matéria que se estuda na teologia, nós vamos ficar até umas horas aqui, até uns 7 anos, 10 anos aí, tá certo? Esse curso aqui, ele tem uma proposta, né? Tem uma identidade, nós escolhemos, e a gente precisa escolher, e toda escolha você exclui, né, outras opções. Então, assim, tanto é que nós temos outros cursos, alguns de vocês já estudaram comigo outros cursos, curso médio de teologia, o curso bíblico em teologia, nós temos tantos outros cursos mais que tem outros conteúdos, tudo na área teológica, né? Inclusive tem uns novos aí, tá? Já aproveitando aqui, nós vamos ter daqui uns meses aí, antes do final do ano, possivelmente, o curso de capelania, para quem se interessa, né? Capelania hospitalar, escolar e prisional. É um curso rapidinho, né? De 4 a 6 semanas, um mês e meio. Teremos o curso grego, hein? Em teologia, então não prometo para esse ano, mas talvez aí começo do ano a gente já inicia curso de 5 meses. Eu garanto que vocês vão aprender a ler o texto original, o Novo Testamento do grego, tá bom? Alfabeto, gramática e pronúncia. 5 meses, amados, tá bom? Ou você aprende ou eu devolvo as mensalidades. Ai, meu Deus do céu, que bênção. E vai ser uma bênção esses cursos aí, né? Entre outros que a gente pretende ministrar para vocês, tudo isso visando o crescimento espiritual, o crescimento teológico, o aprofundamento na escritura sagrada, né, para que a gente possa compreender a Deus melhor, ou o que Ele deixou revelado nas Escrituras, para que a gente possa ganhar vidas para Cristo, entender a nossa fé, servir a Deus com mais entendimento, consciência, glorificá-lo também com toda essa compreensão adquirida, né? Confiando sempre que a graça de Deus, o Espírito Santo, usa essas ferramentas para fazer a gente crescer como discípulos e discípulas de Cristo, uns exercendo o ministério do pastorado, da docência, são professores, pregadores, líderes, ou apenas não, né? Já é algo assim virtuoso, querem crescer como discípulos de Cristo no entendimento mesmo, tem aquela sede pelas Escrituras Sagradas, pelo entendimento, enfim. A gente não é nem propaganda não, mas sem querer aqui eu estou fazendo um bocado de propaganda. Mas só para a gente saber, amados, que tem tanta coisa boa, né, para a gente estar investindo na nossa vida, no sentido do estudo, que a gente precisa aproveitar, né? A gente está vivendo aí um tempo muito complicado, onde nós precisaremos ser esclarecidos a respeito de tantas coisas, tantos assuntos complicados, complexos mesmo, e nós como servos e servas de Deus precisamos ter aí respostas bíblicas e adequadas para esse mundo em angústia, por essa humanidade que sofre a cada dia, né? Gente aprisionada pelo pecado, atormentada, angustiada, gente tirando a vida à torta à direita. São quase 1 milhão de pessoas anualmente que se suicidam. E, pasmem, entre eles, a grande maioria jovens de 18 a 25 anos. Então, coisa absurda. Mas vamos lá. Só para entender que nós estamos iniciando essa matéria porque ela é relevante por 2 motivos, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós entendendo a cultura de Israel, né? Esse povo que nos trouxe
aí a revelação de Deus, seja o Antigo ou o Novo Testamento, entendendo a cultura, expressões, a forma de viver, nós entenderemos também, consequentemente, isso vai contribuir para que a gente compreenda os textos bíblicos de uma maneira melhor, porque há muitas expressões que nós chamamos de expressões idiomáticas, só fazem sentido dentro, inserido naquela cultura. Vou dar só um exemplozinho rapidinho, Provérbios 25:11. Se não me falha a memória, vai dizer assim: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Não parece uma coisa vaga, amados? O que quer dizer essa mensagem? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sinceramente, não parece... O que comunica isso? Para mim, nada. Ou não, muita coisa. Maçã de ouro em salva de prata? Aí eu tenho na minha mente, rapaz, uma maçã até gosto. Eu gosto daquelas maçãs, sabe? Aquelas mais durinhas, a Fuji eu acho que é, né? A outra não gosto não, meio macenta. Mas maçã de ouro em salva de prata é a mesma coisa ou é parecido com uma palavra que é dita ao seu tempo? Que sentido faz isso? Olha como o entendimento da expressão idiomática, da cultura, já nos esclarece, né? A mensagem bíblica. Maçã de ouro não era maçã como nós temos a fruta maçã, tá certo? Naquele contexto, maçã de ouro é laranja. Faz sentido, não faz? Maçã de ouro. Então, uma fruta dourada, né? Amarelada. Então, eles chamavam de maçã de ouro a laranja. Então, como a maçã de ouro, ou seja, como a laranja, numa bandeja de prata. Olha o contexto geográfico, estético, né? O pano de fundo, o cenário, quando a gente compreende, sabe das informações, isso vai trazendo luz ao texto. Isso, na verdade, é a matéria de hermenêutica, né? Eu acho que alguns alunos aí já estão lembrando. Aí, André, você explicou isso aí em hermenêutica, né, Daniel? Vocês devem lembrar, né? E aí, o contexto é o quê? Deserto, Palestina, lugar árido, calor demais, parecido com onde eu estou aqui, Espírito Santo. Não sei se tem esse nome aqui por causa do calor do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, né? Que a gente é pentecostal, o Espírito Santo já associa logo ao fogo, né? O poder. Não sei, porque aqui é calor demais, meu irmão. Meu Deus do céu. Aqui é sol dia e noite. Então, o que acontece? Parecido com Pernambuco aí. O que acontece? Então, esse contexto, né? Esse contexto de calor, esse contexto árido, a imagem, uma laranja, eu indo em direção a uma pessoa levando em uma salva de prata, em uma bandeja de prata, uma fruta dourada, só a imagem esteticamente já é algo que é belo, é bonito, é agradável, né? Então a ideia é que eu vou oferecer a essa pessoa, que eu vou dar a essa pessoa essa fruta, né? Suculenta, que ela vai se refrescar, que ela vai saciar a sua sede, que ela vai desfrutar disso de uma maneira benéfica, aliviar a sua condição sedenta. Olha só. Então, dessa mesma forma, ou da maneira que essa fruta traz essa pessoa agradabilidade, alívio, né? E tantas essas coisas boas, da mesma forma, a palavra, quando é dita no momento oportuno, ela também traz isso. Ela traz também alívio, esperança, sabor à vida. Percebam, amados? Agora não faz mais sentido? Como a maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Quando a gente entende um contexto, né, histórico, cultural, arqueológico, enfim, a gente tem mais compreensão das escrituras sagradas. Só para dar um exemplo, tá? Então, isso a gente chama de expressão idiomática. A gente sabe dessas coisas estudando, então, a cultura, porque é a expressão que pertence àquele idioma. Não faz sentido em outro idioma. Se eu falar assim, Daniel, vou pegar você como exemplo, eu sei que você não se importa com isso, e eu sei que você também não é, mas eu falar assim, o Daniel é um perna de pau. Vocês já sabem o que o Daniel é, hipoteticamente, amados. Esse menino deve ser tipo um Daniel Alves, né? Deve jogar demais. Mas assim, é um perna de pau. Você já, então ele joga mal pra caramba, né? Joga muito ruim mesmo. Joga bola assim que nem de reserva eu vou convocar ele pro meu time. Então, agora imagina isso escrito. E eu mando lá pra China. E alguém lê assim, Daniel é um perna de pau. Aí vê o Daniel e falou, mas cadê a perna de madeira desse rapaz? Não tem perna de madeira, né? Porque essa expressão perna de pau para nós aqui faz sentido, mas para os chineses não faz. Mesmo a palavra traduzida, mesmo a frase traduzida, não faz sentido. Vocês percebam, amados, né, que essas coisas têm importância de fato? Então, visando aí esclarecer
a Bíblia Sagrada, através da compreensão da cultura, é onde eu inseri. Então, o primeiro motivo é que a gente vai ser favorecido na compreensão dos textos bíblicos. Segundo motivo, melhor dizendo, por que eu inseri essa matéria na grade curricular? Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, os valores ainda, né? Ainda eu digo porque o negócio está descambando, mas a gente tem esperança que a gente é sal e a gente vai salgar esse negócio, nós vamos preservar como igreja de Cristo, como sacerdotes de Deus na nossa sociedade, os valores cristãos. Então ainda nós temos valores que nós chamamos de judaico-cristão, tá? A maioria dos países, né? Os grandes países, a maioria dos países do Ocidente democráticos, eles ainda conservam os valores judaico-cristão. Isso é uma herança da colonização, né, do Império Romano, lá desde 325, onde Roma, o Império Romano, ele dominou o mundo, né, pela sua cultura. Então os valores, tá certo? Os princípios, eles foram inseridos, né, em cada nação, em cada cultura que o Império Romano ia colonizando, inclusive o Brasil. Então nós temos, né, aí basicamente uma sociedade, tem lá as suas regras e outras exceções, mas basicamente os valores que são valores judaico-cristão, ou seja, tanto a nossa Constituição, né, quanto a forma de viver e entender o mundo, a cosmovisão. Vou dar um exemplo, a questão, por exemplo, de moral, a questão do valor da família, a questão da castidade, né, de casar virgem, a questão do homem cuidar da mulher. Aí você fala, André, calma aí, mas que país você está falando? Eu sei, amados, que o negócio está bagunçado, mas estou dizendo que, basicamente, a cultura do nosso país trazia esses valores, né? Alguns exageros, ou muitos exageros, por exemplo, o machismo exacerbado, né? Então eu sei que a má compreensão do que o texto bíblico ele ensinava, nós herdamos como igreja, a instituição religiosa, seja ela católica, depois a protestante, infelizmente inserido nessa cultura, nós também interpretamos mal a Bíblia e, consequentemente, vivemos mal. Então a igreja é um reflexo também da sociedade, não tem como ser diferente. A igreja é fruto da sua sociedade, da sociedade que ela está inserida, nesse sentido, porque são pessoas que aprenderam a viver daquela forma. Serem discipuladas e tudo, isso leva muito tempo, algumas não são nunca, né? Vão para o céu, mas vivem muito mal aqui na terra. Então, a gente tem essa realidade também. Tem gente que é salva, mas também só. Se parece bem pouquinho com Jesus, né? Tem um irmão que disse assim um dia para mim, rapaz, a gente tem uma família tão grande que é a família da fé, e eu fico pensando, a gente tem um só pai, mas Deus tem uns filhos bem estranhos, né? Mas são os nossos irmãos. E aí, a Bíblia diz pra gente ser diferente, mas alguns preferem ser esquisitos. A gente vai fazer o quê? Mas pela graça de Deus, nós vamos tocando o barco, o Espírito Santo vai levando todo mundo nessa arca da graça da salvação. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que nós precisamos entender que a cultura ela precisa ser revista pela palavra de Deus. Então entendermos os princípios dessas coisas vão nos facilitar para que a gente reveja os nossos valores. Porque a grande maioria de nós, ou boa parte de nós, não nascemos em um contexto cristão, onde fomos discipulados e ensinados com valores e princípios cristãos. Alguns até nasceram, mas não tiveram esse discipulado, né, ideal. E muitos de nós não. Então a gente precisa reaprender, tá certo? A gente precisa rever, e a gente precisa ir nas origens, onde começou tudo, para que a gente entenda o passado, para compreender, aliás, a gente precisa saber do passado para compreender esse presente nosso e modificá-lo para ter um futuro melhor, né? Então, a história, ela é importante, é por isso que a Bíblia ela é um livro que tem, assim, histórias registradas fantásticas, né? E não são histórias de carochinha, não são histórias, são histórias de pessoas verídicas dentro de um contexto, e a gente precisa entender o que aquilo é, o que é válido para nós, o que vai contribuir, e o que não, e o que é cultural e ficou lá e não deve ser reproduzido e não faz sentido mais na nossa cultura. A questão da cultura é assim, nem toda cultura é ruim, nem toda cultura é má, nem toda cultura é boa. Então a cultura ela é neutra, não é, mas ela é ruim ou boa? Depende. Então em cada cultura você tem elementos bíblicos saudáveis,
bons e também antibíblicos maus, né? Tem ruins. Então a gente precisa sempre estar revendo essa cultura. O que é cultura? Eu anotei aqui, a palavra cultura vem de cultivar, ato de plantar e desenvolver. Esse é o sentido da palavra cultura na origem do latim. Então cultura vem de cultivar, ato de plantar e desenvolver. Passou a ter o significado de um povo, lógico, um indivíduo inserido nesse povo, de ser e existir. Então esse é o sentido de cultura, cultivar, a forma de ser, a forma de existir. Tá certo? Basicamente, a grosso modo, isso seria cultura. Por isso que nós vamos estudar a cultura de Israel. Como esse povo vivia, como esse povo existia, como que eles faziam isso, isso e aquilo. Por exemplo, queridos, nós temos culturas totalmente diferentes do Oriente e do Ocidente, né? Países que eles têm uma maneira de compreender um bocado de coisa na vida totalmente diferente dos outros. Nós, por exemplo, vou pegar o nosso caso. Isso a gente chama de cosmovisão. Alguns de vocês tiveram também, nós começamos o curso aí bem nas primeiras matérias sobre cosmovisão. Não sei se foi 3, 4, 5 matérias atrás, alguma coisa assim. O cosmovisão é como nós vemos o mundo, tá certo? Como nós enxergamos o mundo, né? Cosmo, mundo, visão. Então, visão de mundo. E aí eu acho que eu dei alguns exemplos nessa matéria que foi mais ou menos assim. Por exemplo, se eu falo para você, ou para nós aqui, brasileiros, né, ocidentais, olha, tem um futuro na nossa frente. E aí você fala, claro, nós temos um futuro na nossa frente, porque o futuro é para frente. Futuro não é essa direção para frente? Não é isso que a gente tem a ideia? Só que futuro, por exemplo, em alguns países orientais, né, eles têm futuro como a direção para trás. Não parece um negócio estranho? Então, quando a gente fala assim de futuro, ou quando eles ouvem a palavra futuro, a direção é para trás, não é para frente, tá certo? Deixa eu só ajustar aqui o negócio aqui, porque de vez em quando o trancabyte quer invadir o negócio aqui. Então, futuro, direção para trás. Mas, André, que coisa de louco. Por quê? Por que eles pensam assim? Por que eles remetem a palavra e a ideia futuro para a direção das costas, ou para trás e não para frente? Porque futuro não é aquilo que vai acontecer? Nosso entendimento é. Mas olha como eles pensam. Futuro, por que o futuro é para trás? Porque o futuro não é conhecido. Eu não posso ver. Ele está para trás de mim. Ele está nas minhas costas. Né? O passado, sim, é para frente. Porque o passado é aquilo que eu já vivi, já experienciei. Eu sei, está registrado. Já presenciei. Não faz sentido? Faz, não faz? Agora percebam, amados, como uma cultura, eu acho que, não sei, todos entenderam aí? Não faz sentido? Não? Fique à vontade, aliás, mais ou menos, Patrícia? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Aliás, vocês podem abrir o microfone qualquer hora, interromper, fazer pergunta, questionar, discordar, tá? Não tem problema não. Tá bom? Fique à vontade, aqui é justamente para a gente interagir. Se quiser, sim. Mas não faz sentido mesmo para nós. É estranho, Patrícia. Por quê? Claro, porque para nós isso não... Calma aí, futuro para mim é aquilo que está para frente. Porque essa é a forma que nós compreendemos. Né? Mas vocês percebam, então hoje, século 21, 2020, tem um povo que vive na nossa época, mas eles pensam diferente com a mesma expressão. Então, imagina há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, em outra cultura. Imagina como eles pensavam. Percebam, então, que a gente agora vai... Opa, é verdade. Então, se hoje nós temos pessoas que têm um conceito diferente das mesmas coisas, e nós não estamos falando de valores, de princípios, nada. Só de compreensão, de linguagem, de percepção e algumas óticas, né? Então, se nós temos hoje, imagina, amados, o povo lá de Abraão, o povo há 6.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, em uma cultura totalmente diferente, né? Então, a gente precisa entender isso. Josué capítulo 10, verso 12, está escrito que Josué orou a Deus e o sol e a lua pararam. Olha só, o sol e a lua pararam. Aí eu pergunto para vocês, que pelo menos já cursaram aí
até o 5º ou 6º ano, que é onde a gente aprende esse trem aí, né? 5º ano, 6º ano a gente aprende rotação e translação. Não é não? Quem não colou, quem lá no só passava de ano por causa dos grupos lá das meninas, principalmente os meninos, né? Que eu sei desse negócio. As meninas até é dedicado o negócio. Mas a gente, os meninos, participavam do grupo, pegava a nota da pesquisa e ia passando, tal. Mas mesmo assim acho que é um negócio muito básico, né? Rotação e translação. Então o Sol e a Lua não giram em torno da Terra. Mas está escrito isso lá. Por que está escrito? Está escrito porque dentro daquela cultura, do conhecimento que se tinha na época, eles tinham uma linguagem chamada de fenomenológica. Ó, parece até língua estranha, hein? Fenomenológica. Né? Ou seja, eles escreviam a partir da observação, não do estudo científico, porque a Bíblia não tem uma proposta de ter uma linguagem científica, e não tem problema nenhum nisso. Não descredibiliza a Bíblia. Como hoje, os cientistas hoje, eles têm uma linguagem assim, o Sol nasce no leste. Aí fala, calma aí, André. Não, literalmente não tem como a gente levar isso, né, a sério. O Sol nasce lá no leste, então morre no oeste? Mas a linguagem não é literal. Não é isso? Como também a linguagem bíblica, muitas vezes não pode ser levado ao pé da letra. Precisa ser interpretado dentro de uma cultura. Tá? Estou dando essa longa introdução só para a gente entender a importância de estudarmos a cultura, o quanto isso vai nos favorecer. Então a gente vai estudar essa questão mesmo de como esse povo vivia e existia, isso vai contribuir muito. Isso até serve para nós corrigirmos, amados, a forma também de nós pensarmos, consequentemente, de nos comportarmos, tá certo? Como discípulos de Cristo e herdeiros, porque a igreja ela é herdeira de alguma maneira da cultura judaica. A igreja nasce judaica cristã. Os apóstolos são judeus, ou foram judeus. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, né? Era um judeu, tinham práticas. Não que isso deve ser repetido no comportamento, como liturgia e práticas que só pertenciam a eles. E tinham a importância lá. Vou dar um exemplo. Quando a igreja protestante, cristã evangélica protestante, quer repetir, por exemplo, a guarda do sábado, a lei dietética, né, que podia tais alimentos e outros não. Essas coisas, elas ficam desencaixadas, elas ficam estranhas, no mínimo para se falar, né? Porque não tem nada a ver com o nosso contexto. Vocês querem mais um exemplo? A igreja, a gente foi colonizado, né? E os missionários os colonizaram, sejam os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, e aquele povo todo que veio há 4, 5 séculos atrás, ou os pentecostais que vieram no século passado, 1910 aí, eles vieram com toda uma cultura, carregado de cultura, né? E aí, hoje nós temos igrejas, lógico, isso foi sendo quebrado aos poucos e ainda está. Mas nós temos igreja que ela, na verdade, tem uma cultura na liturgia, nos instrumentos, nas músicas, na própria teologia americanizada ou de Europa. O que deveríamos ter, por exemplo, quais seriam os instrumentos adequados característico, que iria identificar nós como crentes, assim, brasileiros? O que vocês acham? Olha, já da guitarra, tinha que ter o quê? Diga aí, por favor. Ninguém quer falar. Hã? Pagode, irmã Carla, pagodão? Será? Então, em vez da guitarra, um cavaquinho ia bem? Ia, né? Tá. O pandeiro eu sei que já tem nas igrejas pentecostais, o pandeirão é de boa, ninguém reclama do pandeiro. Né? Se for uma igreja pentecostal numa região nordestina, mesmo São Paulo, não tem problema nenhum se tiver o forrozinho de Jeová. Não, o rock que era demonizado, o rock era do cão, era do Satanás, que é o pai do rock. Então você tinha 15, 20 anos atrás uma luta enorme com os jovens da igreja, porque os jovens queriam colocar lá Oficina G3, queria colocar lá como que era? Eu esqueci, me ajudem aí vocês que lembram desse povo aí que veio trazendo. Diga aí, Gerson, posso? Resgate, Oficina G3, Hã? No Fruto Sagrado. Então, quem que era que parecia o Renato Russo lá? Tinha um lá aqui. Era o Kim, né? Então. Catedral, é isso que eu queria lembrar. Não é o Renato Russo, é o Catedral.
Então, assim, o rock era do demônio, não era de Deus. Mas o forrozinho ninguém tava nem aí, triângulozinho, sanfoninha, pandeirinho, de boa. Por quê, irmãos? Nas igrejas pentecostais, principalmente, estou dizendo. Porque a membresia, a maioria, era de origem nordestina. Então isso não tinha problema. Vocês percebem que muita coisa é cultural e não necessariamente bíblica, teológica, doutrinária? Né? Então a gente confunde essas coisas. Então a gente coloca às vezes a cultura como uma doutrina. Essa cultura é de Deus, essa cultura não é de Deus. Não, queridos. As culturas elas nem são demoníacas, nem são profanas necessariamente e nem são santas também. Né? Então por que o cristão, num calor desse que eu estou aqui, por exemplo, ele tem que ir de terno e gravata, amados? Por quê? Né? Eu estou dizendo para não ir, pelo amor de Jesus. Se a sua igreja adotou esse trem aí, vai de terno e gravata. Senão você vai prejudicar lá os irmãos, escandalizar os irmãos, né? Nessas coisas pelas quais Jesus não morreu, mas é o que gera muita contenda entre muitos. Mas olha só, a gente tem uma cultura, né? A gente tem tanto das roupas, dos instrumentos, da música e da própria teologia, que muitas vezes não faz sentido para nós, tá certo? Por quê? Foi e serviu para um tempo e é uma cultura que ficou lá atrás. A cultura, ela vai mudando, a cultura vai se adaptando ao seu tempo e ao espaço, né? Doutrina é doutrina, ensinamento bíblico, doutrinário, pode estar na China, pode estar na Bahia, pode ser no século passado, pode ser 200, 500 anos atrás, ela é imutável. Então nós não estamos falando de doutrina, de ensinamento bíblico doutrinário, nós estamos falando de relatos históricos que descreviam comportamentos, que esses comportamentos na teologia refinada, viu? Patrícia, Stephanie, que estão chegando agora, tem uma linguagem muito refinada que a gente usa na teologia, são coisas que não enfrói nem contribui, não fede nem cheira, né? Para falar de uma forma mais acadêmica. Então são coisas assim que não vão alterar, coisas que não são importantes, são coisas que muitas vezes a gente coloca como um tropeço, como coisas que fazem dividir os irmãos que creem nas mesmas coisas, ou seja, na divindade de Cristo, na Sagrada Escritura, na santificação, na Trindade, tudo isso que é o Evangelho, na comunhão dos santos, aquela coisa toda, e essas coisinhas são assim insignificantes, né? Estou falando doutrinariamente, e que de fato não vai salvar ninguém nem condenar ninguém. Essas coisas que muitas vezes é o que é motivo de nós não vivermos em comunhão como irmãos e termos aí, às vezes, até mesmo discussões desrespeitosas, ofensivas, né? Ora, diga a internet da vida. Daqui a pouco cai a conexão, vocês entram de novo, tá? Em uns segundinhos aí, vai cair aqui o trem, vocês clicam de novo lá no link pra gente continuar a conversa aqui. Não dê desculpa não pule o muro da escola nem vá embora, tá bom? É um recreiozinho rápido. Se alguém quiser merendar, merende, mas volte aí em poucos segundos. Não tem problema. Traga o lanche para a sala de aula. Que você não vai dividir com ninguém mesmo aqui, não tem jeito. Só para avisar que daqui a pouco cai aqui. Então, só para a gente entender, amados, tá? Eu estou aqui no... Oi, Karen. Olha, ó. Tá vendo? Vamos lá. Queridos, retomando então, a partir da dúvida teológica da Karen, né, algo assim complicadíssimo, eu vou te responder com a pergunta de Deuteronômio 29:29, tá, Karen? Há coisas que são reveladas para os nossos filhos e no futuro, tem coisas encobertas, né? Tô brincando, é água benta, água benta, água abençoada, é o que tem aqui na xícara, né? Tá, mas então anteriormente a essa dúvida teológica e complicada, essa eu nunca tive que responder na minha vida, estava meio despreparado aqui,
precisei buscar assim, né, nos estudos lá dos primórdios, da água benta. Antes disso, nós estávamos falando então a respeito da importância da cultura, não é isso? Essas questões são importantíssimas, tá? Eu estou recuperando aqui o raciocínio. Essa questão, por exemplo, cultural que nós tínhamos no nosso país, que muitos pensam que a Bíblia ela tem ensinos que inferioriza, por exemplo, a mulher, que é o que eu vou falar e o que eu quero ainda introduzir hoje, né? Como que essa cultura judaica entende ou entendia família, até hoje entende, né? E qual a importância disso, qual o reflexo disso na revelação e tudo mais. Aliás, a revelação de Deus, né? A respeito desse tema essencial para a vida, não só na coletividade, mas a vida humana. Então, é importante a gente discutir isso e saber disso, inclusive para ter a percepção e que rumo que isso foi tomando na nossa sociedade também, entre outras, né? Então, por exemplo, até 1960, nós tínhamos no Brasil, né? Vou partir aqui do nosso país, da nossa cultura, para a gente depois chegar lá em Israel. Nós tínhamos no Brasil uma cultura, como em muitos países, onde a religião ela é muito forte, aqui no caso o catolicismo, né? E depois o protestantismo, mais ou menos aí com algumas ideias parecidas, ou muitas ideias parecidas, né? Num contexto geral, a questão de família e dos papéis, inclusive, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então nós tínhamos um machismo exacerbado, exagerado, extremado, onde a mulher, ela de fato era inferior ao homem, não só socialmente falando, mas na estrutura familiar, né? Então parte da estrutura familiar para depois desembocar numa sociedade. O que é a sociedade? É uma replicação das famílias, né? Que se vive dentro de casa, muitas vezes isso é replicado na forma também de se relacionar fora de casa. Por exemplo, um homem que não respeita uma mulher ou a sua mulher dentro de casa, possivelmente vai ter a mesma postura com mulheres no trabalho, enfim, nas outras relações sociais, né? Então é um reflexo, não tem jeito, porque são os valores que são carregados, tá? A gente tem um ditado que diz assim, o que se faz na sala, né? Tô na sala aqui, o que se faz na sala se mostra na praça. Então nós somos esse reflexo social daquilo que nós somos dentro de casa. Há as exceções, hipocrisias e tudo mais. Eu estou falando de uma naturalidade das repetições de comportamento, padrão de comportamento, que a psicologia trata esse termo, né? Padrão de comportamento. Então, por exemplo, nós tínhamos uma sociedade muito machista no Brasil até 1960 aproximadamente. A mulher não votava, acesso a estudo, a mulher não tinha o mesmo acesso que o homem. Hoje ainda, né, a gente percebe que há uma diferença de salários com a mesma posição, enfim. Há essa luta aí que parece que não tem fim. Isso teve uma origem. De onde foi a origem? Nós vamos estudar. Até 1960 nós tínhamos então esse machismo mesmo exacerbado e, como eu disse, a igreja é fruto do seu tempo, de uma sociedade que ela está inserida. E, infelizmente, dentro de muitas instituições religiosas, cristãs, evangélicas, protestantes, também ainda nós temos esse entendimento. E isso é por causa de uma má interpretação de textos bíblicos e por não entender também uma cultura, mesmo sendo ela judaica, lá no Antigo Testamento, mas a palavra de Deus, a revelação de Deus, nunca, jamais pretendeu que houvesse, tá certo? Isso é fruto, isso é resultado, na verdade, do pecado, né? Lá de Adão, porque quando, acho que eu falei, não sei se foi com vocês, foi em outra turma, em outro curso, mas foi por esses dias que eu falei, que Deus não criou o Adão e a Eva. Acho que foi com vocês, não foi? Deus não criou Adão e Eva. Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Calma, Patrícia e Stephanie, tá? Não se assustem com essa declaração. Qualquer coisa em off aí eu explico melhor para vocês, me manda lá um zapzinho. Né? Deus não criou o homem e Adão e Eva. Se falar o contrário, acho que é estranho. Criou Adão e Eva. Criou Adão macho e criou Adão fêmea. Tá certo? Depois do pecado, lá depois do capítulo 3, né? Ou a partir do capítulo 3, que a gente percebe que é após o pecado, que isso foi então sendo modificado. E vocês sabem que essa submissão, no sentido de que a mulher ela precisa ser incentivada a estar obedecendo o seu marido,
na verdade não é uma bênção, é uma maldição. É uma maldição. Isso está lá no capítulo 3. Que Deus diz para a mulher, ó, tu serás dominada pelo teu marido. Deus só estava falando uma consequência do pecado, não que seria a vontade de Deus. Tá certo? Porque ali entrou uma desarmonia entre o casal. Já não era o Adão macho e Adão fêmea, era o Adão, homem, e a Eva. Quem chama a mulher de Eva é o Adão macho, não foi Deus. Isso está no capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2, é só ler lá. Deus os criou, os abençoou e os chamou de Adão. Homem e mulher os criou, ou humanidade os criou, né? Então, mas eu sei que fica meio estranho assim, só me perguntar e eu dou uma explicação melhor. A questão é que nós tínhamos então essa má compreensão da Bíblia, porque nós tínhamos uma má compreensão, inclusive, da cultura de Israel. Deus foi corrigir, eu vou depois detalhando, tá? É uma aula introdutória, então eu falo um monte de coisa, parece que meio desconexa e solta, mas depois eu vou encaixando essas minhas falas nas outras aulas e para vocês vão fazer mais sentido, porque eu vou trazer, então, contexto cultural, questões bíblicas e teológicas também, tá? Então não se preocupe se tá meio assim, eita André, o que você tá falando? Você endoidou? Não tem só água nesse trem aqui não, deve ter outra coisa aí, vocês estão pensando, calma. Daqui a pouco a gente, nas outras aulas, a gente vai ajustando, né? Aí vocês vão falando, não André, é verdade, faz sentido o que você está falando, biblicamente faz sentido, culturalmente a gente está entendendo, e vamos ver como que a gente consegue, então, ajustar isso na nossa vida, que é a finalidade do aprendizado, né? Aplicar na nossa vida para que a gente se torne um ser humano melhor, um discípulo de Cristo, como a Bíblia propõe, tá certo? Então nós tínhamos até 1960 essa cultura muito machista. Aí veio a questão dos movimentos feministas, né? Eu não estou dizendo que é de ruim de todo não, tá, irmãos? Calma, principalmente as amadas aí, as varoas, as santas de Jeová, calma que eu não estou falando nada, que isso é de todo ruim não. Mas saiu de um extremo e foi para outro extremo, né? Então, saiu de um extremo, qual era o extremo? Prejudicial, antibíblico, ruim, demoníaco, que o homem mandava e a mulher obedecia. Isso não é de Deus, amados. Claro que não é de Deus. Onde há uma opressão, onde há um domínio de um ser humano sobre o outro ser humano, isso não pode ser de Deus. Tá certo? O homem não pode oprimir a mulher, e nem vice-versa. E ninguém pode oprimir ninguém. Ninguém pode ser servo de ninguém, né? Nós todos precisamos entender que somos, na verdade, irmãos. Gente que precisa viver para outra pessoa. Se a gente aplicar isso na vida, meus amados, vocês vão ver que o negócio vai ser totalmente diferente em todos os âmbitos, não só na família, no casamento, na paternidade, na maternidade, no ministério, na empresa, enfim. Essa ideia de que nós somos todos iguais em todos os sentidos, de valor eu estou falando. Estou falando de questão genética, não estou falando de outras questões. Eu estou falando da questão de valor, ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não é o homem e nem a mulher. Imagem e semelhança de Deus, biblicamente falando, são os dois que se tornam um só. Na expressão da Trindade, que é um só Deus, composto de mais pessoas. Como Deus é uma Trindade, é uma família, é Pai, Filho. E quem falta para ser uma família? Pai, filho, igual aquela escolinha lá que vocês têm que completar. A escolinha não é assim? Eu acho engraçado esse negócio, né? A gente fala assim, os alunos completam. Pai, filho, Daniel, e mãe, rapaz, claro. Não tem família sem mãe, jamais. Quem que gerou esse filho, esse menino? Eu nunca vi. A gente vê até mãe com filho sem pai, mas o pai com filho e sem a mãe, de onde vem esse menino, né? Até mesmo a Maria lá que não teve um menino lá, não teve mãe, mas teve o Espírito Santo que gerou. Então o Espírito Santo gera, tá certo? Nessa ideia metafórica, amados, não se agoneie, não se aperreie comigo teologicamente. Eu estou falando na questão metafórica. Estou dizendo que o Espírito Santo é uma mãe, é uma mulher. Não tem nada a ver isso. A gente está aqui numa questão da pedagogia, tá certo? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A gente tem uma família, mas é um só Deus. A sua imagem, conforme a sua semelhança, está em Gênesis 1:26, é essa ideia de que o homem é um, sendo mais de um. Não só na sua complexidade, né? Dessa questão que a gente é parte material e imaterial, espírito, alma e corpo, e como queira, parte material e imaterial, mas na humanidade é uma só. Nós somos uma raça, não existe outra raça, raça de amarelo, raça de branco, raça de preto, raça indígena, não existe isso.
Até na sociologia e na antropologia, isso foi corrigido. Nós temos etnias. Etnias é diferente, tá certo? Etnos, né? A origem desses povos. Mas nós somos uma raça, que é a raça do ser humano, é a humanidade. Então, esse é o entendimento bíblico. Então, nós tínhamos essa questão de que o homem mandava e a mulher obedecia. O homem falava, mulher, fica aqui. Até 1960. Fica aqui. E a mulher ficava lá de boa. 5 horas depois, o homem voltava, oxe, mulher, o que está fazendo aí? O senhor não mandou ficar aqui? Chamava de senhor e obedecia no extremo e não questionava. Né? Aí veio o movimento feminista, Calvin Klein, a mulher mini saia, a mulher objeto, aquela coisa toda. Aí o homem hoje fala assim, mulher, fica aqui. Ela diz assim, repete se tu é homem. Ah, então você saiu de um extremo e você foi para outro extremo. Né? Essa risada dos homens é de nervoso, viu? Eu já senti isso aí. Me fale se não é dessa maneira. Vou até tomar aqui, Karen, ó. Mais um gole aqui, chega a me dar tremedeira. Então, queridos, a gente percebe que as culturas, elas vão sendo afetadas, né, pela má compreensão dos valores bíblicos, da própria criação. E a gente vai estudar isso, inclusive, a proposta de Deus, lá no Éden, lá na criação. Como isso foi, após o pecado, sendo afetado. E ao longo da história, Deus foi corrigindo dentro de uma cultura. A gente vai falar sobre como eles entendiam família e como viviam família. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus nunca, aliás, nunca, nem Antigo nem Novo, mas Deus nunca aprovou a questão da poligamia. A gente vai ver o casamento que ele tem 4 elementos. Ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é único e ele é permanente. Tá certo? Biblicamente falando isso aqui. Então a gente não está discutindo cultura, a gente está estudando, abordando questões bíblicas. Então, o casamento, ele é monogâmico, é com uma pessoa, mas a gente percebe que no Antigo Testamento tinha uns cabras lá que tinha 2, 3, né? Não vou nem falar de Salomão, que esse aí é um doido de carteirinha. Para ter 1000 mulheres é doido. Não é doido? Vocês homens vão concordar, é doido. Né? Porque o cara não dá conta. Eu não estou falando da questão sexual, não, que é o que as pessoas pensam. Estou falando da questão do cuidado. Né? Porque isso é casamento. Você tem uma esposa, é para cuidar dela, para orientá-la, para ser um suporte psicológico nos momentos. Sim. Não, é porque assim, cara, o que acontece? Olha que é bom entendermos cultura. Salomão, quando a Bíblia diz que ele tinha lá suas 1000 mulheres, né, seu harém, tinha mesmo lá, acho que era 300 mulheres e 700 concubinas. Ele tinha o direito de possuí-las, mas ele não possuía sexualmente falando. E também ele não convivia com elas, né? Inclusive, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma mesmo, que era o amor da vida dele, que era a sunamita, né? Mas ele tinha esse direito adquirido. Aquelas mulheres, elas foram sendo adquiridas, olha só, a ideia de objeto, né? Amadas, não se escandalizem, eu estou trazendo cultura, eu não estou aprovando, eu não estou incentivando nada disso, tá? Eu só estou trazendo relatos históricos e tudo mais. Eu falo, esse professor aqui, principalmente as 2 irmãs, falando, não apareço mais nessa aula. Esse professor aqui é um machista, é um doido, é um herético. Eu só estou constatando a questão. Então, assim, o judeu, ele tinha uma fala que ele falava assim, aliás, quando ele ia contar os seus bens, eu tenho lá uma fazenda de tantos alqueires, 300 gados, 2 mulheres, ele contava 30 escravos, então ele contava a mulher como uma posse, um objeto, isso é fato, né? Então, assim, de fato era adquirido. De Salomão, essas mulheres foram adquiridas pelas alianças políticas. Quando você fazia aliança política lá com o rei, então a filha do rei era dado como, né, parte aí dessa negociação. Então ele tinha como esposa sua adquirida, por direito. Mas não é que ele tinha convivência, que tinha lá uma DR. Imagina só, DR com 1000 mulheres, se com uma, como a Karen disse, aí os homens não dão conta, uma DR. Que elas querem, inclusive, todo dia, né? Final da tarde elas querem um DRzinha. Imagina só 1000. E esse rodízio, não ia dar nunca. Então só pra gente entender que essas coisas...
Quer não, é? É no começo também da tarde? Não, calma, eu só estou perguntando. Mas calma, mulher. Não... Mas, gente, calma, Karen, calma. Olha aí, ó. Então, assim, vamos lá. Eu tô fazendo aqui, parece que uma salada, mas por que eu tô trazendo todas essas questões, até desencontradas de fato, reconheço que aqui eu tô meio uma saladinha. Para que a gente entenda que questões culturais, elas precisam ser entendidas nas suas origens, à luz da Bíblia, para que nós entendamos hoje, né, o porquê que se deu tudo isso, e para que a gente possa entender, inclusive, textos bíblicos, como eu disse, e compreendemos o porquê que fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não justificando, mas o conhecimento traz a maior capacidade de avaliação, né, e compreensão. Eu não estou dizendo que compreender é você aceitar ou concordar, mas a compreensão é meio caminho andado para estabelecer um contato, um diálogo, né? Então é interessante nós entendermos todo esse processo cultural. E, inclusive, a gente vai ver que o primeiro ponto aqui, se vocês quiserem anotar, tá? É basicamente uma cultura. Basicamente, se quiserem anotar isso, é importante. Basicamente, uma cultura, ela está apoiada. Eu coloquei aqui alguns elementos, é o que nós vamos estudar aqui na cultura. Ela está apoiada na língua, né? A língua, idioma mesmo. Tanto é que a palavra idioma quer dizer isso, aquilo que